Olá, amigos da TV Serra Mar, inicia o programa Uber TV, programa que tem o caráter de disseminar o esclarecimento, levar para vocês informações que acontecem no mundo, pois a nossa essência é tratar da sustentabilidade. Segundo Gro Harlem Brundtland, ex-ministra da Noruega, ex-presidente da ONU e a pioneira no desenvolvimento do conceito de sustentabilidade, ela definiu a sustentabilidade como a capacidade de suprir as necessidades presentes, garantindo a capacidade de suprir as necessidades futuras. Hoje a Noruega faz parte dos países nórdicos e é um dos países referências no tocante sustentabilidade. Como eu já disse em outros programas e para quem me acompanha, a sustentabilidade está alicerçada em 3 pilares: pessoas, meio ambiente e economia. Priorizando essa ordem. Primeiro as pessoas, cuidando, zelando do meio ambiente e gerando dessa forma economia. E não ao contrário, como vem se fazendo em algumas localidades, que ainda existe um capitalismo predatório que prima pela geração da economia, não se importando pelo meio ambiente e não se importando pelas pessoas. Uma menor qualidade de vida para as pessoas, uma menor atenção ao meio ambiente, com degradação e problemas consequentes dessa não atenção em função de gerar riqueza econômica. Então esse é um modelo fracassado, é um modelo que já está afetando a qualidade de vida global. Porém, nações que já estão atentas há décadas, como é o caso da Noruega e outros países vizinhos, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Holanda, alguns países asiáticos, países norte-americanos, como o Canadá, já adotam há décadas as questões da sustentabilidade como norma para a toma das decisões. A essência da condução das suas ações, seja de ordem social, seja de ordem ambiental, seja de ordem econômica. São países que vêm dando exemplo e vêm exigindo do mundo para que se também inicie-se a atenção e a execução dos planos que estão a favor da sustentabilidade. O Brasil lançou em 92 a Eco 92 no Rio de Janeiro. Logo em 2012 tivemos a Rio +20 e foram ações que estiveram tratando do assunto do global, porém nós ainda no nosso país não estamos executando esses assuntos que foram tratados nesses encontros. Existem no planeta outras localidades que vêm abordando esse assunto com tamanha relevância como foi feito nessas 2 reuniões aqui no nosso país. Sabe-se que no Brasil, esse ano, o aumento do desmatamento da nossa floresta amazônica foi de 29%. Então isso é uma catástrofe que vem acontecendo diariamente, anualmente, e nós não estamos tomando providência. Então, são assuntos em pauta, são assuntos que nós, os cidadãos brasileiros, os cidadãos gaúchos, né, os cidadãos que estão nos vendo em outras localidades, né, é um assunto pertinente a nós, porque a nossa qualidade de vida está relacionada diretamente com a qualidade do meio ambiente. Então, são assuntos em pauta que nós temos que exigir que os nossos representantes tragam à tona, levem esses assuntos aos meios de comunicação e que tomem providências efetivas e eficazes para que venha se solucionar esses assuntos que hoje deveriam ser tratados quase como assuntos raros, né? Assuntos de desmatamento deveria ser hoje, né, assuntos assim catastróficos, assuntos, um acontecimento
que não fosse um acontecimento cotidiano e corriqueiro como nós temos, né? Então, essa é uma das pautas que nós trataremos ao longo do assunto, do programa de hoje, com essa questão de 29% do aumento do desmatamento da Amazônia. Temos também, nesse programa de hoje, falaremos um pouco da questão dos imigrantes que estão sendo trazidos para cá, para o Brasil, que é um processo bastante impactante a nível social. Essa é uma questão que deve ser tratada com também muita cautela, porque se trata de seres humanos, se tratam de pessoas como nós, porém se trata também de um choque social muito grande, porque são indivíduos que têm uma educação, que têm uma formação diferente da nossa, que pode vir a contrastar com os nossos valores. E nós, para conviver, temos que saber entender essas diferenças. Então, também trataremos desse assunto. Falarei alguma coisa a respeito do comércio ilegal, esse comércio ambulante, que é um dos problemas também que afeta as questões de sustentabilidade e que será também mencionado no nosso assunto. Mobilidade urbana, também trataremos, será exposto no final do programa um vídeo ilustrando para os senhores a questão da mobilidade urbana, como ela venha sendo gestionada no mundo e algumas propostas que nós poderíamos adotar aqui, né? Também, dentro do assunto de mobilidade urbana, falarei um pouco a respeito das tratativas, né, que foram feitas em cidades aqui no Brasil, também aqui do nosso continente latino-americano, alguns países, né, como a cidade de Bogotá, que vem sendo uma referência na tratativa da solução, né, da problemática que nós temos aqui em Farroupilha. Tratarei desse assunto também. Falaremos um pouco a respeito da questão de como nós devemos encarar a nossa realidade de uma forma natural, de uma forma de que nós temos que aprender a reconhecer as nossas limitações para que então possamos sim avançar. Então falarei um pouco a respeito disso. Antes de mais nada, eu quero recomendar então àqueles que gostam da boa leitura, àqueles que gostam da informação, a trilogia do Laurentino Gomes, que é o 1808, que trata da fuga da corte do Dom João para o Rio de Janeiro. O 1822, que é a passagem da colônia portuguesa para a independência, né, do Brasil. E o 1889, que é o que finaliza então a trilogia, que trata então da história da proclamação da República do Brasil. Então isso para que se venha a entender o cenário do Brasil, porque o Brasil é o país que é, porque a nossa estrutura está formada do jeito que está, é quase que imprescindível, né, que se faça a leitura dessa trilogia para que nós tenhamos esse conhecimento e esse entendimento dos porquês do nosso atual panorama, né, que contrasta com muitos países que em pleno desenvolvimento que são referências. Então, isso é uma leitura recomendada, uma leitura importante. Outra leitura muito interessante é Mauá, o desafio inovador numa sociedade arcaica. Tá? Então, é mais uma leitura que trata de um homem que sonhava o futuro diferente do que nós temos e que encontrou uma série de barreiras para implementar esse sonho, essa visão. O Mauá foi um visionário que não conseguiu ser entendido, né, no momento e teve então consequências que hoje nós vivemos
em função desse não desenvolvimento, dessa não aplicação dos seus pensamentos. Então, uma leitura bem interessante. Outra leitura que eu gostaria de recomendar a vocês, então, é uma obra do Arlindo Itacir Batistel, Retratos da Colônia. Então, é um livro que ilustra e comenta um pouco da história aqui da nossa região. Tá? Então, esses livros todos que eu mencionei a vocês, na nossa biblioteca municipal, Olavo Bilac, vocês encontram essas obras para poderem consultar. E também acredito que nas nossas livrarias aqui em Farroupilha, vocês também possam vir a encontrar esse material de um valor muito grande no que se trata o entendimento, né? Para nós sabermos o porquê e então a partir daí conseguirmos alterar, mudar e alcançar os nossos anhelos, os nossos desejos. Tá? Por quê? Segundo César Souza, autor também desse outro livro que eu quero apresentar para vocês, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, é uma mensagem que certamente na maioria das palestras motivacionais ao redor do país, inclusive internacionalmente, ela está de forma às vezes mais exposta, às vezes mais explícita e às vezes não tão aparente, né? Não tão claras, mas sempre sim estão em todas elas, porque já é visto e já é sabido que nós temos a capacidade de realizar os nossos sonhos. Então é a partir do que sonhamos que nós fazemos as nossas realizações. Então é importante que nós tenhamos sonhos grandes, é importante que nós tenhamos sonhos que sejam às vezes considerados para os demais impossíveis, utópicos, mas é importante que nós tenhamos esses sonhos. E a partir daí, mais importante é que nós então busquemos a capacitação, busquemos as formas para que esses sonhos venham a ser realidade. Então, a história nos demonstra, já comentei em outras vezes, algumas apresentações que eu faço por algumas empresas por aí, que ao não saber, é uma frase de um filósofo, pensador francês, que diz assim, ao não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então quer dizer que se sonhamos, se achamos que é possível, com certeza encontraremos um meio para alcançar. O homem foi à Lua. Veja bem que sonho mais disparatado foi esse de um indivíduo pensar em ir visitar outro astro. Veja bem a estrutura que foi feita para que isso acontecesse. Veja bem o tamanho do estudo, da investigação, do desenvolvimento para que isso fosse possível. Então, se o homem conseguiu ir para a Lua, com certeza nós conseguimos fazer coisas aqui na nossa esfera terrestre que vão ser benévolas para nós como indivíduos e para nós como coletivo, com muita naturalidade. Muitas das coisas que nós pensamos que são difíceis, que são impossíveis, normalmente elas são factíveis, são realizáveis e menos difíceis do que pensávamos. Na minha estada no estrangeiro, eu tive a grande sorte de ter como um dos meus professores um médico nominado a prêmio Nobel em anestesia, uma excelência na sua área, uma pessoa muito simples. Dominava 8 idiomas, se comunicava e falava 8 idiomas, falava e escrevia em 8 idiomas, e detentor de outros conhecimentos, era também luthier, ele também tinha uma série de invenções patenteadas,
uma pessoa de um caráter maravilhoso, simples, amigo, né? E ele dizia, ele foi um dos inventores de um sistema de ventilação artificial para as pessoas que passassem por um processo de anestesia, onde se perde voluntariamente ou involuntariamente a capacidade natural de respirar, né, deprimindo o sistema nervoso central. Ele desenvolveu um sistema minimamente invasivo, que hoje é referência na Europa, inclusive no Brasil, né? E ele dizia, né, eu perguntei numa ocasião para ele, Dr. Art, como é que o senhor chegou a isso? Como é que o senhor inventou esse novo método, né, numa situação assim que já se dava como limitada, já se chegava no limite do acontecimento, das possibilidades. E ele disse para mim, me chamava de Alex. Alex, as coisas, às vezes, muitas das vezes, são mais fáceis do que nós pensamos. Então, através do estudo, através desse pensamento de que era possível encontrar uma forma diferente da qual já estava sendo feita, ele estudou, investigou, levou 8 anos para que ficasse pronto o seu protótipo inicial, né, do seu invento, porém hoje é o novo standard de ventilação dentro da anestesia. Então superou uma barreira que havia, um limite que havia sido imposto, havia sido desenvolvido, ele superou isso através dessa vontade e criou uma nova forma de atender aos pacientes, foi nominado a Prêmio Nobel da Medicina em função disso e criou uma nova economia dentro da medicina. Então, ele, a partir de uma ideia, gerou uma solução beneficente e benévola para as pessoas e, com isso, também gerou uma indústria gigante que hoje está em mais de 127 países. Então, não quer dizer que, por deter conhecimento, por ter posses, por ter um status, nós tenhamos que nos portar de uma forma de nos sentirmos melhores que alguém. Tá? Isso é um dos grandes aprendizados que o Dr. Art Brain me deu, também outras pessoas que eu tive a sorte de conhecer, e que eu passo para vocês, para que nós tenhamos esse pensamento que não é porque nós temos mais posses, ou temos mais conhecimentos, ou não temos tantas posses, ou não temos tanto conhecimento, nós temos que nos sentir melhor ou pior que alguém. Todos nós temos valores, todos nós temos valor e todos nós temos o dever de continuar buscando e crescendo dentro daquilo que nós sonhamos e almejamos. Por isso que temos que sonhar grande. Já diz o ditado, sonhe ao chegar na lua. Caso você fracasse, estará entre as estrelas. Né? Então, sonhar grande nos permite fazer grandes realizações. E nós, farroupilhenses, aqueles que estão nos assistindo de outras regiões, outros municípios aqui do Brasil, temos esse dever de sonhar grande como indivíduo e sonhar grande como sociedade. Porque o nosso país, as nossas cidades, elas são cidades que oferecem todos os recursos que nós precisamos para ter uma vida digna, uma vida de alta qualidade. E eu sei disso porque visitei muitos lugares, tive essa grande sorte e muitos de vocês que estão aqui me assistindo, tenho certeza que pensam igual como eu e que também tiveram a oportunidade de contrastar os lugares onde nós estamos. Então nós temos que fazer com isso que aconteça. É imprescindível que para o engrandecimento de uma localidade, o envolvimento nosso, das pessoas, ele seja ativo, proativo e não reativo. E, às vezes, inclusive, até inexistente. Então, nós temos que participar, nós temos que desenvolver
os nossos sonhos, temos que sonhar, temos que acreditar e temos que fazer com que eles aconteçam. É possível. O mundo, o nosso cenário está mudando, estamos sim perenes e presentes a várias tragédias, catástrofes, como eu mencionei, 29% de aumento do desmatamento da floresta amazônica. Porém, ainda temos a chance de reverter isso. Temos a chance de poder alterar esse cenário trágico. Temos vários exemplos. Uma das situações que eu vou mencionar para vocês no segundo bloco é o caso da polícia britânica. Eles chegaram ao nível que, no período de 1 ano, apenas 3 disparos foram feitos. Veja bem o nível que essas pessoas chegaram, o nível que se chegou a essa sociedade, onde, no período de 1 ano, apenas 3 disparos foram realizados. Então, até o segundo bloco e o terceiro bloco. Piccadilly, uma nova mulher. Alarme com acionamento à distância, faróis com acendimento automático, para-brisa com sensor de chuva, volante com regulagem de altura, tecnologia Start-Stop, DVD no banco traseiro, chave inteligente, câmera de ré, sistema surround, retrovisor retrátil, ar-condicionado, central multimídia, vidros elétricos, GPS, teto solar automático. Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo, só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Vá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Divulgue sua empresa na TV Serra Mar. Ligue agora para o telefone 54 3401 2393. Não se esqueça, a propaganda é a alma do negócio. Olá, amigos da TV Serra Mar. Inicia o segundo bloco do programa Uber TV. Então, dando sequência aos assuntos que eu havia levantado em pauta no primeiro bloco, falarei um pouco a respeito dos imigrantes. Esse é um assunto, os imigrantes africanos e cubanos que estão vindo para o nosso país, né? Esse é um assunto bastante complexo e delicado pela natureza humana que está relacionada a ele. Então será também um programa especial que faremos com especialistas, sociólogos, a respeito desse assunto. Porém, como eu trouxe essa pauta para o programa de hoje, e o que eu vou dizer para vocês agora é consequência também de uma conversa com 2 especialistas, uma doutora em desenvolvimento social e um mestre também em desenvolvimento social, a respeito de algum caso específico que aconteceu na cidade de Caxias do Sul, que também nós estamos vivendo aqui na nossa comunidade, a respeito da inserção desses indivíduos de origem de países africanos, de países com também a questão religiosa diferente da nossa, que estão convivendo conosco. Que não estou também dizendo com isso que eles não são bem-vindos, mas que nós precisamos ter uma atenção especial, porque o que se trata é de termos um melhor convívio social. O que se trata é nós termos uma sociedade onde haja uma harmonização e um estado de civilidade, de respeito presente nas nossas relações interpessoais. Esse caso que eu vou comentar, então, aconteceu na cidade de Caxias do Sul, numa entidade
que resolveu então dar emprego a 5 senegaleses. Então, esses senegaleses que vieram para se instalarem aqui na nossa região, entraram nessa entidade, uma entidade que presta serviços de educação, então com um fluxo muito grande de pessoas, e eles entraram para fazer então o serviço de auxílio, de manutenção e limpeza desse local. Esses indivíduos foram bem acolhidos por essa entidade, porém, eles em média de 30 anos, 25, 30 anos de idade, nasceram, cresceram e se desenvolveram numa realidade muito diferente da nossa, que com valores culturais diferentes do nosso, que sem uma adaptação, sem uma transição de entendimento, estão sendo inseridos na nossa realidade. Não que a nossa realidade seja perfeita ou seja melhor que a deles, porém é contrastante a ponto de divergir. Por exemplo, esses senegaleses que vieram, que eu estou mencionando o caso, eles são de origem muçulmana. Para os muçulmanos, os valores sociais de tratativa interpessoal do homem e da mulher é praticamente oposto ao nosso. Para a maioria dos muçulmanos, as mulheres são serviçais, elas são consideradas inferiores aos homens. Então veja aí já um contraste, que você vai inserir um indivíduo que enxerga a mulher como um ser inferior. Ele nasceu nesse ambiente, ele cresceu nesse ambiente, se desenvolveu nesse ambiente e foi passado para ele que a mulher é inferior ao homem. Ele vem para um local onde ele se depara com as mulheres, as mulheres da nossa região, que são independentes, que são educadas, que são autônomas e que têm a mesma liberdade e os mesmos acessos que os homens. Então vocês imaginem o choque cultural que é para esses indivíduos. Tanto que, num período muito breve, eles tiveram que acabar por rescindir o contrato com esses indivíduos, esses senegaleses. Por quê? Porque eles estavam já assediando ou acossando as mulheres que transitavam com eles, que interagiam com eles, porque na cabeça deles elas são inferiores e são submissas ao homem. Então esse é um dos problemas, né? A outra questão é a questão do folclore, que nós temos um folclore, eles têm outro folclore, valores que são divergentes, então isso pode gerar um problema. Não estou dizendo com isso que nós tenhamos que ser xenófobos, que nós tenhamos então que não gostar das demais culturas. Não é isso. Pelo contrário, as diferenças culturais agregam valor. Porém, nós temos que ter o entendimento. Para isso é importante que o mesmo governo que fomenta a vinda dessas pessoas, pelas necessidades que eles têm, de problemas, de dificuldades de vida nos países deles, isso é belo, nós ajudarmos os demais, porém temos que ter também programas de inserção social. Eu, quando morei na Europa, tive que passar por um período de aculturação, tive que me aculturar, tive que me despir dos meus conhecimentos, da minha forma de ser e passar a adotar a forma de ser das pessoas daquele local onde eu fui morar, para que então eu fosse aceito, para que eu começasse então a ser parte integrante. E a partir do momento que eu entendia a forma daquelas pessoas, da onde eu fui morar, né? A partir desse momento que eu aprendi isso, eu então pude passar para eles o meu ponto de vista, os meus valores,
o meu conhecimento. Então essa é a forma natural. Então quando se faz um programa de acolhimento de estrangeiros e sobretudo quando são oriundos de sociedades e de culturas tão contrastantes com a nossa, é importante que se faça também um trabalho de inserção social, onde se busque esses indivíduos e se passe para eles os valores, os costumes, as formas, o modus operandi do local onde eles estão. E também para as pessoas, para a cidade, a sociedade que está recebendo, que está acolhendo essas pessoas, também seja apresentado para essa sociedade a forma, os valores dessas pessoas que estão sendo inseridas aqui. Dessa forma, então, conseguimos um convívio social harmônico e respeituoso. Dessa forma, então, nós estamos gerando, ao invés de conflito, nós estamos gerando harmonização. Então é importante que quando se faça essas análises, quando nós tenhamos isso, nós tenhamos em mente que se trata de seres humanos, se tratam de pessoas iguais a nós e que sim, é importante que os responsáveis por essa ação também sejam responsáveis por um programa de apresentação e de inserção social, para que não haja desgaste, não haja conflito e não haja desgostos, brigas, né? Exposição moral, xingamentos, né? Essas coisas que a gente sabe que acontece na nossa sociedade, esses destratos. Na verdade, o entendimento ele vem a partir do esclarecimento. E o esclarecimento vem a partir da exposição de como estão formadas as coisas, o que são, quem são, como são. Então isso nós precisamos. Nós precisamos urgente de um programa de inserção social para que haja entendimento. A mesma forma acontece com a questão do comércio ambulante. O comércio ambulante ele é um problema para as empresas e para os comércios que já estão estabelecidos, porque a maioria dos nossos comércios aqui em Farroupilha, e acredito que não é diferente nas cidades que estão nos acompanhando, eles são oriundos de pessoas que batalharam, privaram-se muito, esforçaram-se muito para construir a sua loja, o seu comércio. Então, a partir de um esforço tremendo, né, de uma série de impostos e imposições, taxas que o governo cobre, conseguiram construir o seu local para ter o seu comércio, então, a partir daí ter a sua lucratividade. No momento que um indivíduo que não está legalizado, que não paga imposto, que não tem a origem dos produtos que está vendendo, não tem essa origem declarada, não se sabe a qualidade desse produto, se ele passou pelo Inmetro, se ele tem os padrões de qualidade certificados pelos órgãos oficiais brasileiros. A gente não sabe, muita coisa vem oriunda de contrabando, né? Então, esse é um problema. Esse é um problema para o comerciante estabelecido. Porém, para esse indivíduo, que é uma pessoa que precisa viver, precisa comer, precisa pagar os seus gastos, também é um problema. Então, é necessário que se tenha uma ação efetiva, uma ação que venha a adequar essa solução. Então, importante que se tenha essa abordagem e que seja organizado, porque o comerciante legalizado, o comerciante formal não pode ser lesado por esse tipo de atitude, por esse tipo de ação ilegal, informal e predatória. Então é importante que se tenha também um trabalho a nível social que se faça a adequação e a regularização desse tipo de situação, porque ela acaba gerando um desconforto social, ela acaba agredindo o conceito de sustentabilidade. Então é importante que se tenha uma ação eficaz e efetiva nesse assunto e nessa tratativa. Com relação à questão dos acessos à cidade,
O Jaime Lerner, ex-prefeito da cidade de Curitiba, uma das cidades modelos do país e inclusive do mundo. A cidade de Curitiba é referência em muitos eventos internacionais no tocante urbanismo e qualidade de vida. Então, a partir daí, e também com alguns exemplos aqui da América Latina, viram-se que o problema dos acessos no nosso país, em função da limitação de recursos ou da não disponibilização dos recursos para se fazer as formas mais corretas, com elevadas ou rótulas, né, um acesso mais propício à facilidade do entrar e sair da cidade, eles acabaram desenhando uma solução chamada de tornar avenidas o que eram as rodovias. Então, as rodovias que cruzam as cidades, elas passam a ser avenidas. O que diferencia? A sinalização, o uso de semáforos, a redução da velocidade de rodagem, né? Então, é uma solução fácil, uma solução que nós vemos alguns meios de comunicação aqui do nosso município, de Farroupilha e também de fora, que existe esse movimento. Porém, eu acredito que deveria ser levado em consideração essa questão de tornar avenidas essas rodovias. Por quê? Porque se trata de vidas, se trata da dignidade, da exposição moral e física dos cidadãos, seja dos cidadãos do município, seja dos cidadãos que estão em trânsito, né? Porque ao se considerar uma rodovia, o comportamento do motorista é diferente de quando se considera uma avenida. Então é mais uma ação de cunho administrativo, né, de gestão política, que vem a tornar essas rodovias em avenidas. Porque as mortes no trânsito são cada vez maiores, os números de veículos transitando são cada vez maiores, o número de pedestres é maior e o número de ciclistas também é maior. Então, são fatores a levar em consideração a segurança e a qualidade de vida de todos, do motorista, do pedestre e daqueles também que fazem o transporte em bicicleta, né, ou em outros meios. Então, isso é importante que nós tenhamos em pauta. Tá? Então, agora eu deixo para o terceiro bloco o vídeo que vai mostrar o cenário de um dos países mais desenvolvidos do planeta, que é a Dinamarca. Então, o vídeo da cidade de Copenhague. Então, no último bloco, apresentarei esse vídeo e também tratarei do assunto da polícia britânica. Fique conosco. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Divulgue sua empresa na TV Serra Mar. Ligue agora para o telefone 54 3401 2393. Não se esqueça, a propaganda
é a alma do negócio. Olá, amigos da TV Serra Mar, inicia o terceiro bloco do programa Uber TV. Hoje os assuntos sempre voltados à nossa essência, que é a questão da sustentabilidade. Falamos de imigração, falamos de conceito de urbanização, de mobilidade urbana e nesse terceiro e último bloco trataremos ainda desses mesmos assuntos, porém no final desse bloco teremos a apresentação então do vídeo de um cotidiano da cidade de Copenhagen, que é a capital da Dinamarca. Mencionei a vocês que a polícia britânica no período de 2012 a 2013 atirou apenas 3 vezes. No período de entre maio de 2012 e abril de 2013, os policiais britânicos efetuaram apenas 3 disparos, sem matar ninguém. Por que isso acontece? Então já veremos a continuação. Tá? Em relação às mortes provocadas por policiais, um levantamento feito pela BBC Brasil apontou que no ano passado foram mortas 1.259 pessoas pela polícia em 22 estados brasileiros, que forneceram os dados, então, à BBC Brasil. Não quero dizer com isso que eu acho que a ação da polícia ela é imprescindível, a polícia é importantíssima e a polícia deve ser valorizada. A partir de um bom policiamento, temos maior segurança e temos melhor qualidade de vida. Tá? Então, temos que valorizar os nossos policiais, temos que entender os nossos policiais e saber que o cenário brasileiro é bem diferente do cenário britânico, tá? Mas que nós temos que ter as referências, as boas referências, como exemplos a serem seguidos. Então, o próprio Estados Unidos, que é um país desenvolvido como o Reino Unido, tem em média 400 mortos por ano. Tá? Também trata-se de um país com mais de 200 milhões de habitantes, tá? Uma sociedade diferenciada. Mas são dados ainda inferiores aos nossos. O que eu quero dizer é que nós temos condições plenas de, a partir de um programa planejado, de chegarmos a índices, quem sabe, iguais aos do Reino Unido. Tá? Então, segundo os especialistas ouvidos pela BBC, são 3 fatores que ajudam a explicar a baixa letalidade da polícia britânica. Os policiais praticamente não usam armas. Os cidadãos e criminosos também raramente têm armas e o maior fator, e o fator de maior importância nesse resultado é que investe-se muito em educação, é uma das prioridades, investir na educação de formação e educação de qualificação dos indivíduos. Então, não há pobreza, ou a pobreza é muito pequena, e um dos maiores fatores também que levam a esse cenário é que a desigualdade social entre os britânicos é praticamente nula, né? Sendo que no Brasil, como nós sabemos, temos abismos sociais que geram então as violências sociais que nós estamos assolados diariamente aqui no nosso país. Tá? Alguns dados, então, dos depoimentos, né, da Polícia Britânica. A Polícia Britânica não quer nem precisa carregar armas de forma rotineira, diz o presidente da ACPO, Association of Chiefs Police Officer. Tá? Então, o chefe dos policiais afirma que eles não querem, né, e não precisam carregar armas. Tá? Porque, segundo ele, né, o nosso modelo de policiamento depende de uma estreita ligação entre o público e a polícia,
O uso mínimo de força e um mínimo de interferência com o cidadão são uma parte vital desse vínculo, gerando confiança e legitimidade, afirma. Na sua opinião, ao olhar por outros modelos de polícia no mundo, fica óbvio que trazer armas de fogo na equação do policiamento não resolve o problema dos crimes violentos ou protege policiais a serem feridos ou mortos. Na verdade, o policiamento britânico se faz de forma preventiva. Eles tratam de evitar com que os crimes aconteçam. É normal o investimento, a Inglaterra foi um dos pioneiros na adoção do monitoramento ou da vigilância por câmeras. Então, eles têm câmeras de vídeo praticamente na cidade de Londres, em todas as ruas, e nas outras cidades da Inglaterra e também do Reino Unido. O monitoramento por câmeras ele é muito usado. Os policiais ficam em estações de monitoramento, de vigilância, observando os vídeos dessas milhares de câmeras instaladas na comunidade e, através de um software, eles conseguem, então, com um sistema de alarme que observa, que detecta algum movimento irregular diferente, essa tela, que tem milhares de imagens, solta um alarme, eles veem, e então, a partir daí, através de radiocomunicação, vai a patrulha atender quase que instantaneamente o episódio que está sucedendo. Então, é um monitoramento preventivo e não corretivo, como nós temos aqui. Então, esses são alguns dados que são importantes para que nós tenhamos também como reflexão, A posse de armas legais ou ilegais no Reino Unido não está na escala de muitos países, o que é uma coisa boa. Como resultado, a polícia geralmente não encontra infratores transportando ou usando armas com muita frequência. Entre 2012 e 2013, dos 551 homicídios cometidos no país, apenas 29 foram causados por arma de fogo, segundo os dados das estatísticas nacionais do policiamento. No Brasil, armas de fogo são responsáveis pela maior parte dos homicídios. Especialistas acrescentam que com os baixos índices de letalidade no Reino Unido estão, de uma forma mais profunda, ligadas à própria estrutura da sociedade. Então, tem muito mais a ver com a história, a cultura, os níveis de desigualdade. Não temos situações de extrema pobreza como no Brasil. Quando há altos níveis de desigualdade, tende-se a ter mais crimes e outros problemas, afirma o professor da Universidade de Wolverhampton, Peter Waddington, especialista em polícia e segurança. O Reino Unido, comparado a outros países, é relativamente mais pacífico por causa dos nossos arranjos sociais e políticos. A polícia é, em um sentido importante, em algumas vezes até irrelevante. Veja bem o nível que essa sociedade alcançou, que eu acredito que nós podemos chegar aqui também. É uma questão de educação, uma questão de investimento na qualificação e na dignificação dos cidadãos. Se você tem uma sociedade educada, uma sociedade que tem acesso às suas realizações profissionais, pessoais, onde as necessidades básicas existenciais não são latentes, onde elas são sanadas, você não tem a necessidade de roubar. Tive a sorte de poder vivenciar isso e estar, por isso, trazendo para vocês essas questões que não são sonhos, no Brasil, cerca de 50 mil homicídios por ano, então, num cenário com 50 mil homicídios por ano, é difícil que a polícia não ande armada. Então, é inteligível que a nossa polícia ainda tenha que andar armada. Mas nós temos que começar a pensar em um trabalho de desenvolvimento social que chegamos ao nível de que, por exemplo, como no Reino Unido, 550
homicídios. 551 homicídios contra 50 mil. É uma grande diferença. Tá? Então eu me lembro que quando eu morava por lá, falar em mortes no trânsito, que é uma coisa que nós temos aqui todos os dias, todos os finais de semana, feriados, teremos um feriado próximo. Pegar a estrada hoje é um risco de vida. A nossa mortandade por acidentes de trânsito, elas são comparáveis à mortalidade de guerra. Então, são coisas que nós temos que começar a ter presente em pauta e exigir dos nossos administradores. Não podemos mais estar passivos a essa inanição nesse sentido. Então, é possível, com certeza existem exemplos que mostram isso. Tá? Voltando às questões, então, de mobilidade, a cidade de Helsinki, em 2030, está planejando-se para não ter no perímetro central urbano da capital da Finlândia, então, a cidade de Helsinki, carros, veículos automotores circulando na cidade. Será feito o transporte, então, apenas com transporte coletivo, né? Tranvias, metrô, trens elétricos, bicicletas e as pessoas a pé, os pedestres. A cidade de Hamburgo, em 2034, também tem planejado essa mesma situação, que no perímetro urbano central da cidade não haja fluxo de veículos automotores. Tá? Por quê? Os urbanistas, os estudiosos, as pessoas voltadas às questões da sustentabilidade estão vendo hoje que as cidades devem ser lugar para as pessoas, priorizando as pessoas e não as máquinas. Então temos também que ter em conta essa questão, essa pauta no nosso dia a dia, que as cidades devem dar prioridade às pessoas e não aos veículos. Estamos chegando então ao final do nosso programa. Eu vou deixar com vocês o vídeo do cotidiano da cidade de Copenhagen, que é uma das cidades referências no mundo em muitos aspectos. Em tecnologia, em qualidade de vida, nível de bem-estar social. Uma das cidades que está no topo das cidades com o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo. Então, eu deixo vocês com esse vídeo e espero estar com vocês no próximo programa aqui na TV Serramar, no Uber TV. Muito obrigado pela vossa atenção.